Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã e agora a gente vai ter uma entrevista super especial com a pneumologista, né, doutora Rita Silva. Doutora Rita, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, bom dia a todos. Doutora Rita, a gente vai tratar de uma temática, né, que principalmente agora nesse período do ano, né, tem afetado muitas pessoas, que é a questão, né, da asma, né, da questão do desenvolvimento da asma, não é, Natália? E a gente quer saber, doutora, o que pode acarretar essas pessoas, a população, a desenvolver esse tipo de doença e também falar um pouquinho sobre a questão desses tratamentos. Tá. A asma é uma doença crônica inflamatória das vias aéreas, ou seja, existe uma inflamação na via aérea e isso é de forma crônica. Então, a asma ela não tem cura, ela tem controle. Então, algumas pessoas dizem assim, eu tive asma quando eu era criança. Na verdade, ainda tem. Só que a doença, a via aérea está desinflamada e você está sem crise. Mas em qualquer momento da vida, você pode abrir uma crise de asma, né? Além de ser uma doença crônica da via aérea, é uma doença hereditária. Você herda geneticamente dos seus pais aquele gene para você desenvolver a doença. Como muita gente pensa que a asma é contagiosa, não é uma doença infecciosa, é uma doença hereditária. A asma e todas as doenças alérgicas que vêm junto, a rinite alérgica, a dermatite atópica, que é aquele trio. Asma, rinite alérgica e dermatite atópica, né? Está tudo relacionado à alergia? Sim, todas são doenças alérgicas e doenças herdadas geneticamente. E, doutora, a idade, né? Qual é a idade que a asma atinge mais as pessoas? É na fase inicial, quando é mais novo, ou na fase adulta também pode ter essa questão? Na maioria dos casos, a doença aflora na infância, ainda nos menores de 5 anos de idade. Mas em qualquer momento da vida você pode aflorar um quadro de asma. É muito comum nas mulheres aflorar durante a gestação, por exemplo, mas em qualquer momento da vida você pode, mas normalmente ocorre na infância, nos menores de 5 anos de idade, que é até uma idade que é difícil fazer o diagnóstico. É difícil a gente afirmar em crianças menores de 5 anos que ela é portadora de asma, porque na infância existe uma entidade, digamos assim, que a gente chama de sibilância recorrente, que são aquelas crianças que têm crises de tosse, chiado e cansaço, quando tem um processo viral, quando muda o clima, quando entra em contato com fumaça. E isso, quando chega aos 6, 7 anos de idade, isso melhora. A gente chama isso de sibilantes transitórios, não são os asmáticos. Aqueles que passam dos 6 anos e persistem com crises de sibilância são os asmáticos verdadeiros, né? Doutora Rita, trazendo um paralelo e saber se isso tem uma correlação, muita gente fala bem assim, você pode tratar a asma com a questão de uma atividade física, uma atividade esportiva, fazer uma natação, por exemplo. Há alguma correlação? É verdade essa questão que auxilia no tratamento, a questão de uma prática esportiva, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, uma natação, isso é verdade? Olha só. A atividade física é totalmente benéfica, ela acaba ajudando no controle da doença, porque você faz atividade física, você se torna um ser humano mais saudável. Mas a atividade física não cura a asma, tanto que se tem até hoje um mito de que natação cura a asma. Tanto até que muitos atletas de nível olímpico, atletas de alta performance, procuraram a natação por conta da asma. A exemplo disso é o Xuxa, o César Cielo, o Gustavo Borges. Todos são portadores de asma que procuraram a natação, seguiram o esporte como profissão e, no entanto, continuam tendo asma, continuam usando a sua bombinha. Então, na verdade, é mito que natação cura a asma e é mito que qualquer esporte tem o poder de curar a asma, mas ele ajuda no controle da doença, porque fazendo uma atividade física você acaba melhorando os seus índices inflamatórios e você acaba controlando um pouco a doença. A Marta, jogadora de futebol, também é portadora de asma. A Rebeca Guzmão, da natação, é portadora de asma. São todos atletas de alto índice, de alto rendimento que procuraram o esporte para curar a
asma, e isso é bom, eu gosto de citar esses exemplos, que é para aquela pessoa que tem asma saber que ela não tem limitação, ela pode até fazer a atividade física de alta performance, ela não tem nenhuma limitação. Então, na verdade, muita gente que tem asma acha que não pode fazer atividade física, acha que não pode tomar um sorvete, um picolé, porque acha que vai ter crise. Na verdade, a asma não é limitante. Tem alguns casos de limitação que são aquelas asmas graves, de difícil tratamento. Aquele paciente tem um pouco de limitação na vida dele, mas é um percentual muito pequeno. A asma grave é um percentual muito pequeno na população. Falando desses casos graves, né, e que aí é quando a pessoa não trata também, né? João, não sei se você lembra, alguns anos atrás teve o caso da escritora e roteirista Fernanda Young, né? E ela era portadora de asma desde a infância, ela sempre fez todos os tratamentos, só que devido a uma crise asmática que foi intensa e repentina, ela acabou tendo uma parada respiratória, evoluiu para uma parada cardíaca e ela acabou falecendo. E como é que pode falar um pouco sobre esses casos mais graves? Por exemplo, ela fazia o tratamento, então o que pode ter acontecido nessa situação dela e como é que os casos mais graves, como é que podem ser tratados? E claro, com o maior cuidado, né? A asma grave, e aquela asma, além de ser grave, de difícil controle, a gente tem alguns tratamentos que não são só as bombinhas, que a gente usa imunobiológicos, que são anticorpos que a gente dá para o paciente para tentar controlar aquela inflamação que ele tem na via aérea, que é uma inflamação mais séria e mais persistente. Mas, normalmente, as mortes por asmas, elas ocorrem porque aquele indivíduo ou não estava tratando ou estava tratando de forma inadequada a asma dele. Porque a asma bem controlada, bem tratada, ela tem controle e ela tem resolução, né? O paciente fica bem. Tanto é que o maior número de mortes por asma ocorre antes do paciente chegar no hospital. Ele morre no caminho. É o maior número. Que aconteceu com ela. Exatamente. Né? O maior número de asma morte por asma ocorre por isso, antes de chegar no hospital. Mas isso a gente sempre pergunta como esse paciente estava tratando. Ele estava tratando, mas estava tratando de forma adequada, porque a gente tem 2 tratamentos. A gente tem aquele tratamento da crise, quando o paciente entra em crise, aí ele usa corticoide, broncodilatador, e a gente tem o tratamento profilático, preventivo, que a gente chama, né, que é doutora? contínuo, que o paciente usa todos os dias a bombinha dele para evitar que ele entre em crise, ou se tiver crise, que seja uma coisa leve, que ele próprio possa manejar em casa. Então, existem alguns tratamentos que são diferentes, que o paciente precisa estar atento a isso e informado em relação a isso. Ela pode desencadear outras doenças? A partir dela, outras doenças podem surgir? O que a asma pode ocasionar por exemplo, é mais ou menos o seguinte: na medicina a gente chama isso de remodelamento brônquico. Toda vez que eu tenho uma crise de asma, a minha mucosa da via aérea se altera. É como se fosse uma cicatriz que cada crise deixa na via aérea. O nome disso é remodelamento brônquico. Ao longo da vida, eu vou tendo muitas crises, a minha via aérea vai remodelando e eu perco função pulmonar. Eu perco parte das minhas capacidades respiratórias. Então, o que a asma deixa é isso. Ao longo da vida, ao longo dos anos, ela vai tendo uma perda de função pulmonar, que é isso que a gente tenta evitar com o tratamento, é a perda da função pulmonar, porque quando eu chego na idade mais velha, eu sou idoso, eu preciso de função pulmonar para me deslocar, para poder andar, para poder fazer uma atividade física. Então, é isso que a gente tenta evitar, é a perda da função pulmonar. Doutora, e como identificar a asma, né? Diferenciar de outras condições respiratórias? Existem algumas doenças que podem mimetizar a asma, como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, que é aquela doença ocasionada pelo tabagismo, pelo fumo. Então, essa doença, a crise é parecida com a asma e a gente tem que fazer o diagnóstico de diferencial. Na infância, existem outras doenças que podem pensar em asma também. Uma delas eu falei, que é a sibilância transitória. Outras doenças, como, por exemplo, a tuberculose, pode abrir um quadro
parecendo uma crise de asma. A fibrose cística na infância também pode percorrer com crises de tosse, chiado e cansaço. Então, na verdade, muitas doenças respiratórias ocorrem como crises de tosse, chiado e cansaço, e que o profissional médico é que vai fazer o diagnóstico diferencial. Doutora Rita Silva, mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Manhã, trazendo esse papo tão esclarecedor, né, de uma doença, né, que é tão comum perante a população, e trazendo luz a essas questões, principalmente a questão do tratamento. Doutora Rita, quero deixar o espaço aqui para suas considerações finais e agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço o convite, o espaço, e a consideração final é que você que é portador de asma, que faça o seu tratamento de manutenção, que faça o seu tratamento profilático, para que você não tenha crise, para que você não precise ser hospitalizado e para que você tenha uma vida absolutamente normal, sem nenhuma limitação.